Fala galera, dando continuidade aqui à nossa capacitação de Git e GitHub. Hoje a gente vai falar sobre Gitflow. Antes da gente falar sobre Gitflow, eu queria que vocês relembrassem das últimas aulas e percebessem que o que a gente fez é meio desorganizado, principalmente se a gente for trabalhar com muitas pessoas no nosso projeto. Imagina que tem, sei lá, 5 desenvolvedores que estão trabalhando naquela história que a gente estava fazendo e que todos estão trabalhando na mesma branch. Todo mundo está na main, todo mundo faz seus commits separados e joga junto lá na main. Cara, isso vai virar um caos terrível. Ninguém vai saber o que está acontecendo, quem que fez a última coisa. Tem alguns problemas que podem acontecer com isso, que a gente chama de conflitos, que a gente vai ver mais pra frente no curso. Enfim, é um desastre total. O Gitflow, ele vem para poder ajudar a gente com isso. O Gitflow, ele é um fluxo de trabalho, ele é uma metodologia, uma estratégia que a gente segue para trabalhar em equipe e evitar esses problemas que podem acontecer. Ele organiza o nosso fluxo de trabalho, ele facilita o versionamento, as correções que a gente fizer no nosso código, ele ajuda bastante na qualidade e nos testes que a gente vai fazer antes de mandar o nosso código para o ar. Então, vamos ver um pouquinho na prática de como é que ele funciona. Se vocês lembrarem das aulas passadas, a gente trabalhou bastante com a branch main. Aqui no Gitflow, ela vai continuar existindo, só que ela vai ter um papel um pouco diferente. Ela vai ser a nossa branch de produção. Vai ser onde fica os nossos aplicativos finais e essas versões dele que podem ser publicadas, que o cliente pode acessar de modo geral. Além dela, de branch principal, a gente também tem a Develop. A Develop, ela vai fazer o papel de armazenar o nosso aplicativo que está em desenvolvimento. Então, se uma funcionalidade ela ainda não está totalmente completa, ou se ela não foi testada o suficiente para ir para a produção, ela vai ficar aqui na Develop. E além dessas duas branches principais, a gente tem as branches de suporte, que seriam, aqui no caso, a Feature, a Hotfix e a Release. Começando pela Feature aqui, ela é feita para a gente desenvolver funcionalidades específicas da nossa aplicação. Então, vamos pegar o exemplo do e-commerce, por exemplo, e que você quer desenvolver o carrinho dele. Você não precisa, não é recomendado que você desenvolva esse carrinho direto na branch de desenvolvimento. Você pode criar uma feature exclusiva para esse carrinho, desenvolver o que você quiser lá do carrinho e depois juntar isso, fazer um merge aqui, né, com a develop. E isso facilita, porque cada dev pode trabalhar uma funcionalidade específica e depois juntar isso na branch de desenvolvimento. Além dela, vamos falar da branch hotfix. A hotfix ela é feita para arrumar erros urgentes que estão em produção. Então, se algum bug estiver acontecendo em produção e o cliente é, tiver necessidade urgente disso ser atualizado, ela não precisa nem ir para develop para ser, vamos dizer, consertada. Você pode só criar uma branch que vem direto da produção aqui. Você arruma esse erro e faz um merge direto em produção e cria uma cópia para develop também. É, um exemplo que pode acontecer desse erro urgente que faria a produção parar de funcionar, seguindo o exemplo que a gente estava falando do e-commerce, seria, por exemplo, você clicar no botão de comprar e não acontecer nada. Isso seria tenebroso, porque o cliente não conseguiria comprar o seu produto. E, por último aqui, tem a branch de release. Release, no caso, né? Ela é uma branch de pré-lançamento. Então, antes de você mandar da sua branch develop para a produção, você cria essa branch release, faz o que tiver que fazer lá, alguma alteração final, alguma correção final, valida isso e manda para sua branch de produção. E também faz uma cópia para develop. Isso ajuda a organizar quais versões do seu código vão ser lançadas. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem as versões 1.0, 1.1, 1.2. Cada versão dessa aqui é uma release. E isso aqui vai ser definido nessa branch aqui. Então, é mais uma branch para ajudar a gente a se organizar. Agora vamos falar um pouco da nomenclatura, de como é que a gente chama essas branches. No caso, você vai trabalhar com muitas branches no seu projeto. Vão ter muitas funcionalidades que vão ser desenvolvidas nas features e você precisa diferenciar isso de algum jeito. E no nosso caso é criar nomenclaturas para isso. Aqui está em inglês, mas você pode traduzir. Então, se você estiver desenvolvendo uma nova funcionalidade, uma nova feature, você pode seguir esse padrão aqui. A funcionalidade aqui, por exemplo, é um modal para criar um novo endereço.
você pode chamar essa branch que você vai desenvolver esse modal de fit barra address model, que aí depois do barra é o nome da sua branch. Pode ser tanto fit ou feature aqui. E no caso seja uma correção. Se for uma correção urgente, você pode chamar de hotfix e o nome dela depois. E se for uma correção regular que não vai acontecer, que não vai impactar tanto assim, né, na experiência do usuário, você pode só chamar de fix e dar o nome dela depois. E como as branches vão seguir um padrão de nomenclatura, os commits que a gente fizer nessas branches também vão seguir um padrão. No caso aqui, seria esse daqui. Se for uma feature, por exemplo, um botão de adicionar o endereço, que a gente vai fazer naquela feature de criar o endereço, você pode chamar de fit ou feature aqui, dois pontos, e o que você está fazendo depois. Você tem que descrever bem o que você está fazendo, para poder ficar bem claro para outros desenvolvedores que vão estar trabalhando com você, saberem o que você fez exatamente naquele commit. Então, se você vai criar um botão de adicionar endereço, você cria uma fit e diz que você está adicionando um botão de endereço. Se for uma correção, você chama de fix. Se for uma refatoração, então, por exemplo, uma refatoração é você pegar uma parte do seu código que não está tão otimizada assim, reescrever ela e deixar esse código mais rápido, mais limpo, ou qualquer melhoria que você fizer naquela parte de código. Então você fez uma refatoração, você só chama de refactor, dois pontos, e o que você fez. E também pode ser uma documentação. No caso, adicionar comentário numa função ou numa parte do código que não está tão bem explicado assim, você vai lá e faz um commit só para documentação. E esses nomes, eles não vêm de nada. Essa nomenclatura, ela não foi criada aqui na Byro. Ela segue um padrão que a gente chama de conventional commits, que está nesse site aqui. Então, nesse site tem muito mais nomes diferentes do que a gente viu, além de fit, além de documentação, além de refatoração. Vai ter muitas outras nomes de commit específicos que vão te ajudar a documentar o seu código e deixar ele com muito mais qualidade. Então, eu vou deixar esse link na descrição para vocês e vocês podem dar uma olhada depois por conta própria. Além desses padrões de nomenclatura, também temos algumas regras de commits. Então, no caso aqui, isso é uma parte mais de gerência de projetos. Então, quando você estiver trabalhando no projeto, você vai ter lá, seja um Trello, seja um Gira ou no Notion, vai ter lá as tarefas para cada membro e cada tarefa vai ter uma identificação. Nesse caso aqui, vocês podem ver aqui o print do Trello, a gente tem a rota de cadastro que deve ser criada, a rota de login e o formulário de login. Cada um deles tem um número. A rota de cadastro, por exemplo, é o número 8, a rota de login é o número 9 e esse formulário de login é o número 6. Então, quando você for fazer um commit, que você trabalhou nessa funcionalidade, nessa tarefa, é uma boa prática você documentar isso no próprio commit. Então, se você implementou sua rota de cadastro, você criou uma feature, você fez uma funcionalidade. Então, você chama de fit, entre parênteses, você passa o número dessa tarefa e descreve o que você fez. Mesmo caso para consertar uma validação de login, aqui no caso do número 9, né? Ou adicionar comentários no formulário, no caso do número 6. E não são só para novas funcionalidades que a gente coloca essas identificações. Também tem os GitHub Issues. Os GitHub Issues, a gente vai ver um pouquinho mais para frente no curso, mas eles têm números atrelados a cada um deles. E eles servem para organizar os problemas que derem no nosso código e você conseguir arrumar isso ao longo do tempo e deixar bem documentado. A gente vai ver isso mais ao longo do tempo e vai ficar mais claro. A referência desse conteúdo que eu passei para vocês, ele vem aqui desse site do Alura. Está bem explicadinho lá, está muito bem explicado. Eu vou deixar esse link para vocês também. E de teoria, acho que é isso. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho na prática de como é que a gente faz, como é que a gente trabalha com esse Git Flow.